Então, só um instantinho, vamos... Como eu falei, essa aula é uma aula de revisão, né? Mais uma vez, bom dia a todos. Entraram mais 3 alunos. Então, bom dia a todos. Então, rapidamente eu vou para o final de processo decisório, e aí depois a gente continua a revisão. Tá? Só um instantinho, vamos lá. Tá. Então, a gente viu o nosso último slide, a gente viu análise multicritério. Tá? Todo mundo entendeu a análise multicritério, né? O objetivo principal do sistema de suporte de decisão multicritério é fornecer ao usuário ferramentas que o levem a explorar o problema com o objetivo de encontrar uma solução onde vários pontos de vista, às vezes contraditórios, são considerados. A gente viu esses dados na aula passada, né? Falou que a análise multicritério baseia-se no mapeamento de variáveis por tema e informação, que a gente chama de plano de informação. Portanto, faz-se relevante definir o grau de pertinência de cada tema e cada um dos componentes para a construção do resultado final. A gente disse, né, tudo que dizia definir o problema, né, a decisão designada, estruturar a hierarquia, construir uma matriz de comparação binária, sim ou não, né, ou então o critério em si, obter as apreciações necessárias para desenvolver o conjunto de matriz, a terceira etapa. Então, o exemplo que eu dei, que eu acho que é bem claro, né, é um exemplo que eu tirei de um trabalho de Portugal. Então, você tem, por exemplo, um engenheiro tinha 2 propostas de emprego, né? Uma proposta ele recebe 14 mil euros, na outra ele recebe 21 mil euros, mas ele tem, quanto à oportunidade profissional, que são os critérios, né? Ele, no emprego 1, ele tem alta, quer dizer, ele pode subir ganhar até mais do que os 21 mil, só que a médio e longo prazo, né? Enquanto que no emprego 2 ele vai ganhar 21 mil durante muito tempo, né? Talvez nem tenha mobilidade. A localização, uma fica num grande centro, outra fica numa cidade do interior. O custo de vida alto e o custo de vida médio para baixo, né? Então, aí a ideia, depois você vai construir essa matrizinha, né? Escolha do emprego, salário, oportunidade profissional, você vai colocar os critérios aqui, tá? E vai colocar aqui dentro desse quadrado, emprego 1 é o que está aqui, vamos dizer assim, o que está aqui, e aí fazer uma alusão a cada coisa, sendo que você vai escolher segundo, às vezes, não um critério só, mas às vezes mais de um critério, aquilo que a gente comentou. Por exemplo, aqui, normalmente, uma pessoa solteira, né, que quer mais viver num grande centro, cada badalação do agito, né, mesmo sendo um custo de vida alto, quer dizer, porque ele está sozinho, então não é problemático para ele, mesmo ganhando um pouco menos, a ideia dele é poder subir na empresa, enquanto que aqui já é uma pessoa mais velha, que já tem uma família estruturada, já tem filhos, etc. Então, ele não tem muita badalação, ele pode ficar numa cidade do interior ganhando mais e dando um maior conforto para a família dele, né? Então, só para a gente fechar, porque eu acho que eu falei bem rápido. Então, e aí, voltando àquele gráfico, né, aquele gráfico da decisão, e esse gráfico também é uma revisão, tá, pessoal? Esse aqui, ó, né, as fases e etapas, faltou a gente comentar sobre essas duas, mas é só um comentário bem rápido, implementar a decisão escolhida e a avaliação dos resultados da decisão, né? Que a gente já falou disso tudo aqui, falou dessas ferramentas todas. Estudem as ferramentas, tem uma, duas... Tem 2 questões sobre ferramentas na prova, tá? 2 questões sobre ferramentas, então é interessante você estudar as ferramentas, dar uma lida nelas, né? Mesmo a prova sendo com consulta, é interessante você dar uma lida, tá? Então, como eu falei aqui, é uma revisão, né? Então a gente vai comentar um pouco disso. As 2 fases faltantes, implementar a decisão escolhida, um slide só. Implementação de uma decisão é algo visto como algo mais importante que a decisão em si, pois de nada adianta escolher a melhor alternativa se essa não será executada corretamente. Após a tomada de decisão, é preciso divulgá-la corretamente para os seus executores e realizar uma distribuição de tarefas adequada. Aquela história que a gente falou, por isso você vai fazer depois, na decisão, você faz um plano de comunicação, que a gente já explicou como é que faz no início das nossas aulas, né? E aí você vai distribuir as tarefas, vai fazer um plano de ação, tá? Para tanto, faz necessário desenvolvimento de planos de ação, elencando datas, entregáveis e responsáveis. Isso aqui eu acho que é a diferença. Eu acho que você já aprendeu a fazer plano de ação nessa altura do campeonato.
Mas aí eu pensei que talvez nem todos os alunos soubessem, eu quis trazer um plano de ação para vocês aqui, um modelinho, tá? Que aí a decisão, tá? Você vai colocar a decisão, quais os objetivos que você vai depois mensurar se você alcançou, então você vai colocar os objetivos aqui, vai falar dos riscos que você tem para você ter cuidado, né, durante a execução, e aqui você vai botar o que, quem, onde, quando, por quê e como, né? Que são os 6 Ws, vamos dizer assim, né? O que, quem, onde, quando, por quê e como, tá? Então aqui você vai preencher isso aqui, né? O principal aqui é você botar o que a pessoa vai fazer, porque às vezes são etapas, né, de um processo para você executar uma decisão, quem vai fazer e quando vai fazer. Então, se você, por exemplo, numa prova, isso vai cair, o principal, você não precisa botar todos os 6 Ws, não, mas você tem que botar sempre o que, quem e quando. Isso é o principal, o que, quem e quando, tá? Não esquecer disso, tá certo? Sempre colocar o que, quem e quando. Então, onde, por quê e como, às vezes não é muito necessário, mas o que, quem e quando é fundamental. Se você não botar esses três, aí a questão estaria errada, tá certo? Isso na vida real nem se fala, tá? Se você não coloca quem vai fazer, ninguém faz. Aquela história do cachorro que tem 2 donos, né? Ele morre de fome. Um dos aspectos principais do processo de tomada de decisão, né, que é a avaliação dos resultados. É o avaliar a implementação e confrontar os resultados obtidos com os previstos. Então, você vai fazer o plano de ação, você vai divulgar o plano de ação, você vai implementar e, principalmente, você vai acompanhar ou verificar se ele foi executado a contento, se atingiu os objetivos ou não, tá certo? Só para isso aqui não cai na prova, mas eu só trago só termos de curiosidade para você. Quando a gente fala, né, o modelo de Shu, ele fala que tem 4 tipos de decisões, né? Eles são baseados em 4 modelos, né? Um modelo que a gente chama de racional, que é orientado para objetivos, guiado por regras, rotinas e programas de desempenho, que é esse modelo que eu estou passando para você, tá? Existe um modelo político, que também várias empresas têm, principalmente empresas, né, governamentais, etc. Tem muito esse modelo político, o objetivo dele é atender, né, interesses que, por vezes, são conflitantes. Então, se às vezes tem 2 facções políticas ou mais de 2 facções, você vai atender uma e vai, claro, não atender outra. E aqui você precisa da certeza da abordagem do resultado que você quer, do resultado preferido, que nem sempre é o resultado melhor técnico, né? Então, às vezes, tem isso. Um modelo anárquico, que os objetivos são ambíguos, então, às vezes é uma pessoa querendo passar a outra para trás, né? Numa empresa acontece isso, né? Infelizmente, que é um modelo que a pessoa toma a decisão mais para prejudicar o outro lado do que para dar benefício na empresa. Então, é um modelo que é bastante criticado, mas que também existe, por isso que a gente aborda, né? O processo para atingir os objetivos são obscuros. O modelo processual, que é orientado por objetivos, múltiplas opções, soluções alternativas. Né? E o modelo que a gente viu, o modelo racional, que é orientado por objetivos, guiado por regras, rotinas e programas de desempenho. A única coisa interessante de saber é que aqui você tem uma baixa ambiguidade, conflito, né? Porque você está usando ferramentas, está demonstrando por que você está tomando aquela decisão, e você tem uma baixa incerteza técnica, né? Aqui é incerteza, tá? Incerteza técnica, e também você está baseado nessas ferramentas. Então, esse modelo que eu estou apresentando para você, modelo de decisão, processo decisório, é o modelo que particularmente eu gosto mais. A gente podia ter falado um pouco desses modelos, mas são modelos que eu acho que têm problemas, né? Não sei se você percebeu. O modelo político ele tem problemas, né, de questão de resultado. O anárquico, então, nem se fala, é bastante questionável, né? O modelo processual ele tem também, porque às vezes você tem uma alta incerteza, né? Você está mais interessado no processo do que no resultado em si. O modelo racional, o foco realmente é o resultado. Então, é esse modelo que a gente está apresentando, né? Eu só quis terminar isso aí, pessoal, mas isso aí, de certa forma, como eu falei para vocês, já estava contemplado aqui, né, no nosso esqueminha. Então, não precisava ter. A ideia realmente, a matéria termina na aula passada, como a gente falou, tá certo? Mas é bom, só quis dar esse fechamento, só para dar uma ênfase, né, nessas 2 fases que a gente não tinha comentado ainda. Tá certo, pessoal?
primeiro, antes da gente começar a nossa revisão, eu queria perguntar para vocês as dúvidas que vocês têm. Se vocês têm alguma dúvida, algum processo que vocês queiram visitar, alguma coisa assim, antes da gente começar a revisão, até para que a gente dê ênfase mais ao assunto que vocês têm mais dúvida e menos ênfase ao assunto que vocês têm menos dúvida, tá certo? E agora a palavra é de vocês. Vamos lá, vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram esclarecer? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim, professor. Alguma dúvida em algum assunto que vocês querem esclarecer? Ou eu faço a revisão como um todo? Como é que vocês querem fazer? Professor, queria saber só da onde até onde vai a prova. A prova é a matéria toda, cai comunicação até a última aula, que foi a aula passada que a gente viu. Então, cai a É do matéria toda. semestre todo? O semestre todo, sendo que, claro, a maior ênfase vai ser para negociação e para Processo decisório. sendo que tem uma questão, já vou até te adiantar, tem uma questão que cai comunicação. Entendeu? Então, é uma questão que cai, vamos dizer, uma das respostas, né, tem a ver com comunicação. As outras todas estão mais dedicadas à negociação e processo decisório. A maior ênfase, claro, é o que já não foi abordado, né? O que a gente não tinha abordado antes, tá? Mas a prova tem a matéria toda, até porque, como eu falei, a comunicação, a negociação e o processo decisório eles são indissociáveis, né? Você, quando faz um, você tem que fazer o outro. Então, é aquela questão. Na comunicação, o que eu falo, até é se dedicar mais à questão do planejamento da comunicação, né? E aí você, para fazer o planejamento, você tem que ter uma ideia das outras coisas, né? A negociação, mais a parte final, que não foi abordada na prova, mas a ideia vai cair tudo, né? Cai poder de barganha, como eu falei, cai uma série de coisas, né? Cai a questão do estilo do negociador, tudo que faz parte do planejamento, né? Então vai cair também. E nessa parte do processo decisório cai tudo, né? Tudo que a gente viu, porque essa parte é uma parte que a gente não foi abordada nas provas, né? Então ela tem uma ênfase, não é que tem uma ênfase maior, ela acaba caindo. São duas questões discursivas e não uma. Elas valem metade da prova, uma vale 25 pontos, a outra vale 25 pontos, né? As questões, elas são, deixa eu contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questões objetivas, 2 questões discursivas, sendo que cada questão discursiva vale 25, enquanto que as outras, né, no caso, as outras somam, as objetivas somam 50 e as discursivas somam 50. Tá? Professor, deixa eu te falar outra coisa também. Em relação àquelas forças do prazer, né? Alguma coisa assim. Tem uma que o nome dela é relatividade entre as coisas. Que você falou que as pessoas tendem a escolher o mediano, né? Só que, assim, na minha opinião, meu raciocínio, né? Quando você tem 3 produtos, né? Um pequeno, médio e o grande. E o grande está com um preço muito perto do mediano, sim, só um pouco a mais, eu acho que as pessoas acabam escolhendo o grande, né? Não? Sim, mas não é a questão do mediano. Deixa eu voltar lá para você. Inclusive, tem um chamariz, eu até falei que parece com um chamariz, não sei se você lembra. O chamariz é justamente isso. A diferença só é que o chamariz, no caso do chamariz, você cria uma coisa que você não quer que a pessoa escolha, para ela acabar escolhendo o que você quer, né? Então, o chamariz ele é alguma coisa que parece com a coisa que você quer vender, mas em vários aspectos ele acaba não sendo igual. E aí o que acontece? A pessoa vai meio que induzida a comprar aquilo que você quer, entendeu? Então, é mais ou menos, ou seja, essa neurotática ela parece muito com essa. Você tem 3 produtos, e aí o que acontece? Esse mediano, né, você vai aproximar mais do mais caro ou aproximar do mais barato,
para que a pessoa faça a opção, né? Se você quer vender o mais caro, você vai aproximar ela mais do mais caro. Se você quer vender o mais barato, você vai aproximar o mediano do mais barato. E aí a pessoa vai, se eu quero muito barato, eu vou comprar aquele ou vou comprar o mediano, tá? Se eu quero uma coisa melhor, né, a qualidade melhor, eu vou buscar o mediano ou então o mais caro. Então, de certa forma, você acaba orientando o cliente para comprar aquilo que você quer. Deixa eu abrir aqui a opção, só para a gente. Deixa eu ver, deixa eu abrir aqui. Então, vamos lá. Relatividade, né, que você falou, não é isso? Então, tá, vamos repetir a relatividade. Inclusive, pessoal, vai cair, tem uma questão que provavelmente você vai utilizar uma neurotática. Então, é muito interessante, se você tem uma dúvida em neurotática, a hora de tirar é agora, né? Então, segundo Dan Ariely, os seres humanos raramente escolhem as coisas em termos absolutos. Ou seja, o que ele está dizendo? Se você pegar uma coisa e colocar só uma coisa para a pessoa escolher, ela vai ter dúvida, tá? Porque ela não tem coisa para comparar. Então, você pega um negócio que não tem comparação, por exemplo, deixa eu ver, uma pecinha aqui assim. Peguei essa pecinha aqui, estou mostrando, eu quero que o cara compre essa pecinha. Se ele só olhar essa pecinha sozinha, o que vai acontecer? Ele vai falar, para que serve isso? Para que eu vou usar isso? Ele não sabe, né? A ideia é a gente estar sempre associando uma coisa a outra, tá? Então, a primeira coisa, né, até esse desenho mostra um pouco disso, a ideia é que você mostre as coisas dentro de um contexto, né? Que você não mostre uma coisa isolada, mas mostre uma coisa dentro de um contexto. É a primeira coisa. Então, por exemplo, tem até esse negócio da bolinha, né? Você tem a bolinha maior perto das bolinhas menores, e ela está se destacando, parece que ela é maior do que a outra, que é uma bolinha do mesmo tamanho, preta, só que está entre bolas maiores, ela dá a impressão que ela é menor, porque é a questão da relatividade, você está comparando uma coisa em relação às outras, tá? Então, o contraste é muito bem percebido pelo cérebro humano, pelo cérebro reptiliano. Assim, deve-se utilizar o cérebro reptiliano, talvez você vai falar humano, reptiliano, professor? É porque os cientistas dividiram o cérebro em três partes, né? Uma parte que é a parte mais involuntária, que você faz as coisas de uma forma mais automática, uma parte que você tem hora raciocínio, hora automática, uma parte que só depende de raciocínio, é aquele cérebro que só funciona quando você está acordado ou está sonhando, né? Então, os psicólogos definem em três partes, né? Seriam três ações, né? Algumas atitudes que você toma que você nem percebe, né? Como respirar, sei lá, reflexo, né? Que você nem percebe, é automático, que é o reptiliano. Uma que você tem a parte dependente, ou seja, você raciocina um pouco, mas você toma algumas decisões, por exemplo, como é dirigir, né? Você dirige, você opta por dirigir, mas muitas vezes você tem reflexos na direção que você fala, pô, como é que eu tive esse reflexo, que eu virei de repente, que eu fiz isso, que veio alguém em cima. Então, é algo que, às vezes, ele é parcialmente controlado, e uma parte que é totalmente racional, que você tem que pensar para poder agir, né? Então, a gente fala do reptiliano, que é aquele mais natural, aquele mais automático, né? E aí o contraste é bem percebido, como eu falei, deve-se utilizar esse poder do contraste a seu favor. Então, o poder do contraste não está só em você comparar três produtos. A gente deu um exemplo, né, da comparação de três produtos, mas ele não está só nisso. Ele está na questão também de você contextualizar. De você, por exemplo, vou vender uma caneca, por exemplo, essa caneca aqui. Eu vou botar essa caneca perto de uma garrafa de água ou perto de uma garrafa de café, sei lá, entendeu? Porque para mostrar para as pessoas assim, olha, aquilo ali tem uma função, né? Não é? Então eu estou mostrando uma função para aquilo. É melhor do que se eu colocar coisa isolada. Não sei se você já viu, quando você, por exemplo, vai comprar um sanduíche, você vê a propaganda de um sanduíche, tá lá o sanduíche, tá uma faca, tá um negócio do lado, tá alface assim do lado, tá aquilo. Ou seja, eles contextualizam, né, o produto de forma que o produto não fique sozinho, não fique isolado. Então, o princípio da relatividade é isso também, é você contextualizar, tá? Mas a questão, por exemplo, aqui o uso prático, né? Deve-se com a necessidade de comparação e apresente uma proposta fazendo um contraste dessa frente a outra. Isso aí foi um uso prático dela, que é o seguinte: em vez de você apresentar sozinho, e eu comentei até questão de carros, né?
Acho que o exemplo que eu dei foram carros. Você pega, não sei se você já comprou carro da GM, mas normalmente o carro da GM ele tem 3 modelos, tá? Eu tenho até um carro da GM e tenho um da Toyota. O carro da GM que eu tenho, existem 3 modelos dele. Existe o modelo L, existe o modelo LX, existe o modelo ELX, tá? O LX é o super super, é o que tem tudo, né? Aí, ou seja, o que tem mais coisa. Você tem o LX que não tem nada, né? Que a gente chama que ele está todo careca, não tem nada, só tem a lataria praticamente, a parte interna, né? Os bancos são diferentes, o painel é diferente, tem menos mostradores, tem uma série de coisas. E você tem um intermediário. Esse intermediário, no caso, né, por exemplo, do Cobalt, que eu estou dando um exemplo, o Cobalt você tem, ele tá mais próximo, esse intermediário, do luxo, que tem tudo, né? Ou seja, tem muito mais coisa do que teria. Então, o standard está muito distante. Então, você vai ver que as pessoas costumam comprar mais o LX do que o L. Né? Estou dando um exemplo, né, meu, vamos dizer assim. Então, as pessoas costumam comprar mais o LX. E aí, aquele troço, a pessoa fala assim, poxa, eu já estou pagando X o LX, é melhor pagar o ELX um pouquinho mais, pago mais 5 mil, mais 3 mil, vou comprar um ELX, tá? Então, estou dando um exemplo, tá, pessoal? Não estou nem referindo ao carro, agora só estou dando um exemplo. Então, o que acontece? A estratégia da empresa é pegar o carro e colocar nesse contexto, entre esses 3 modelos. E aí ela coloca esse carro, vamos dizer, o preço dele mais próximo desse, tá? Se for muito próximo, o que vai acontecer? A pessoa vai comprar o mais caro, ou então ela pega esse carro do meio e coloca mais próximo do mais barato, que acaba esse carro do meio sendo mais vendido, tá? Então é uma estratégia que você compara, que o cliente chega lá e fala, até o próprio vendedor já fala para você, poxa, mais 5 mil reais você compra o super luxo, por que você não paga mais 5 mil reais, faz um financiamentozinho, alguma coisa assim, compra esse super luxo. Aí o cara aí você vê, mas a diferença é muito pequena, tanto a diferença de preço quanto a diferença de acessórios. Mas aí a pessoa acaba comprando porque você está comparando, né, aquele item em relação a outros 2 itens. Né? O mais barato não tem nada e um pouco mais caro que tem tudo. E aquele seu que tem aquele que você viu, né, por causa do preço, que tem quase tudo. Aí você fica assim, poxa, mais um pouquinho eu consigo. Então, é uma estratégia que é muito usada, até eu dei esse exemplo, é muito usada na indústria automobilística, né? Muito usada. Normalmente você vai ver sempre 3 modelos, né? Às vezes, dificilmente você vê 2 modelos, costuma ver 3 modelos. Um que não tem nada, você pode ver a Toyota a mesma coisa, o Corolla tem 3 modelos, né? Aquele Etios tem 3 modelos. Então, a maioria você pode reparar que essa estratégia é extremamente utilizada no setor automotivo, tá? É bastante utilizada e outros setores também. Não sei se você lembra, mas os telefones celulares, né? Tem uma marca famosa, não vou citar, uma marca famosa de celular, que é a mesma coisa, ela apresentava 3 modelos para você. O Super Super, que era aquele que tinha tudo, tem 4 câmeras, tem isso, tem aquilo outro. Tem um que tem 2 câmeras, só uma câmera, e tem um outro intermediário que tem 3. Tem 2, tem uma que funciona para longe, uma para perto. Então, quer dizer, essa estratégia é semelhante. Você vai ver, mas não muda quase nada, só muda isso. A tela é um pouquinho mais bonita uma do que a outra. Então, acaba direcionando a pessoa para comprar ou o mais caro ou esse intermediário e deixar o outro para quem realmente não tem condição de comprar. Então, ela deixa um bem mais barato e aí para a pessoa dizer, eu tenho, então é parecido com os outros, né? A questão de status, questão de coisa, mas na verdade a pessoa comprou um modelo mais simples que não tem, sei lá, não tem metade dos recursos que tem o maior, né? Então a ideia o que acontece? A pessoa sempre apresenta isso frente a outros 2 ou a outro, né? Você sempre tem uma comparação entre os itens, né? Deixa eu abaixar aqui o celular que deu um apito aqui, até me assustou. Entendeu? Então, essa questão é sempre você estar comparando. Né? Agora, eu quero chamar a atenção pelo seguinte: isso é uma coisa. Tá? Existe uma neurotática que é extremamente semelhante, que as pessoas confundem. Tá? Foi bom você ter citado isso, viu, Pedro? Bastante interessante, porque evita que a pessoa erre no caso do chamariz. Cadê o chamariz? Aqui.
O chamariz ele é bem parecido, tá? Por quê? Normalmente esse daí você vai criar um atributo, tá? Então você tem, por exemplo, às vezes duas opções antagônicas que são completamente antagônicas, tá? E você quer direcionar o cara para comprar uma, tá? Você não tem a terceira opção. Essa é a diferença da outra. A outra você tem as três opções, tá? E são três opções que você vende, tá? Essa daqui não. Você cria uma opção que por algum motivo você inviabiliza ela, né? Às vezes porque não tem a qualidade da outra, porque não funciona igual, ou porque não tem um atributo que é desejado pelos clientes, né? Mas o que você faz? Ao deixar ela muito parecida com outra, né? Por isso que ele é bem parecido, como eu falei. Ao deixar essa opção que a gente chama de chamariz bem próxima da outra em alguns aspectos, você chama a atenção do cliente para outra, tá? Então acaba ele comprando essa por causa desse chamariz, tá? Então você cria, né, ao apresentar duas opções equivalentes para a escolha, que são antagônicas, você tem a opção A e a opção B, tá? Elas podem ser equilibradas, ou seja, tem gente que compra A, tem gente que compra B. Se você botar A e B só, o que vai acontecer? 50% das pessoas vão comprar A, 50% das pessoas vão comprar B, por exemplo, mais ou menos, né? Significa o quê? Tem gente, eu procuro o melhor, eu vou comprar A, melhor qualidade. Aí eu procuro o menor preço, eu vou comprar B, tá? E você cria uma outra opção que é bem parecida com a A ou bem parecida com a B, muito parecida mesmo, tá? Só que ela não tem determinada coisa. Às vezes, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? Eu não queria citar um celular, não vou citar a marca porque é problemático. Então vamos lá. Você tem um celular, tá? Você tem um celular que é super, super, que tem tudo, tá? E você tem um celular que não tem nada, aquele que é chão de fábrica, tá? E aí o que acontece? Aí o cara lança um outro celular, tá? Que ele é quase igual, mas ele é bem parecido com o celular mais importante, o celular mais caro, tá? Mas o que acontece? Ele tem uma coisa importante que o celular faz, por exemplo, tirar foto. Que a câmera desse que você lançou, ela é muito ruim. Muito ruim. Então, o que vai acontecer? A pessoa não vai querer comprar esse. A câmera é muito ruim. Inclusive, o próprio vendedor vai te falar, olha, a câmera desse aqui é bem pior. Mas o que vai acontecer? Você praticamente nem vê o outro, porque ele é tão parecido com aquele, que aí você fala, poxa, aquele ali deve ser o melhor, né? E aí você vai e compra aquele em detrimento, compra o A, né? Em detrimento do A, o A linha, ele igualzinho, só que a câmera dele é muito ruim. Você fala, pô, mas eu quero que celular para tirar foto. Hoje, celular, eu não quero andar com uma câmera fotográfica do lado. E aí, o que você fala? Mas hoje, isso aqui não dá para comprar porque essa câmera é muito ruim. Então, só para você ter uma ideia, várias empresas celulares, né, têm utilizado isso ultimamente. Então, você tem 2, 3 modelos de celular, você tem um modelo que é tal, que é aquele que ele quer vender, que é o modelo de ponta. Eles criam um modelo, vamos dizer assim, que é quase que uma cópia ruim daquele modelo bom que eles querem vender, mas para quê? Para chamar a atenção para você comprar aquele modelo bom. E ninguém vai comprar. A diferença é essa, tá? O chamariz, ele tem uma coisa que as pessoas... ele é parecido com aquele, mas ele tem uma coisa que as pessoas não querem, não gostam. Tipo assim, o cara ele prefere comprar o básico do que comprar ele, tá? Só que ele chama a atenção para o outro, entendeu? É como se fosse uma cópia. A diferença do decoy effect, né, do chamariz, para o outro é esse. O chamariz é algo assim montado, né, para vamos dizer, para desviar a atenção do cliente para aquele, né? Você tem os três modelos, você tem que, às vezes tem casos, né, que você tem que oferecer o mais caro e o mais barato, e o cara chama a atenção para o modelo mais caro porque ele quer vender o mais caro. Então ele chama a atenção para aquele, e aí para você nem olhar o outro, mas às vezes até por força de lei ele é obrigado a oferecer o mais barato também, né? Mas tem casos, né? O cara tem, às vezes, ele tem que, eu tenho que oferecer um modelo mais caro, mas tem que oferecer a opção mais barata. Só que aí o que acontece? A pessoa vai, mas ele não quer vender o mais barato, ele quer vender o mais caro. Então o que ele faz? Ele cria um decoy effect, ele cria um chamariz, tá? E aí esse chamariz ele é bem parecido com o mais caro. O que vai acontecer? As pessoas vão olhar, porque é bem parecido, mas acaba sendo... As pessoas nem olham para o outro praticamente, só olham para esse.
Então, tem até uma pesquisa, né, que o Ariely conduziu, e quando ele usou esse chamariz, né, esse produto que ele fez, muito parecido, que é uma cópia distorcida, essa é a chave, tá? Para você não confundir um com o outro. Essa cópia, né, é uma versão distorcida da outra, enquanto que aquela outra não, é uma opção. Ou seja, você, eu comentei, né, um exemplo até de carros, né? Você tem 3 opções e tem cliente que compra A, tem cliente que compra B e tem cliente que compra C. Então, você tem as 3 opções. Essa aqui não. O cliente ou compra A ou compra B. Aí você cria um chamariz para ele, tipo assim, prestar mais atenção no A do que no B, tá? E aí o cara vai olhar mais o A, porque como tem uma cópia mal feita, né, uma versão distorcida daquela, ele fala assim, poxa, ela deve ser melhor que a outra. Vou te dar um exemplo que acontece, tá? É um exemplo típico. Drone. Né? Eu fui, não sei se eu comentei com vocês, eu fui nos Estados Unidos e aí eu fui numa loja de drone, queria comprar um drone para mim, para filmar, né? Tem uns que perseguem você, filmar você de cima, é legal, às vezes você está num lugar bacana, aí você quer uma visão daquele do lugar de cima, né? Aí eu falei, vou comprar um drone para mim. Acabei não comprando. E aí o cara veio com esse negócio do Decoy Effect para mim, né? Ele me mostrou um drone, que era assim, tchan, o drone, fazia tudo, não batia em nada, né? Descia sozinho, quando a bateria estava fraca, ele ia, descia no mesmo ponto, ele voltava, ele calculava, tinha um computador interno, achei assim espetacular. Bobear, se você conhece drone, você vai saber até a marca que eu estou falando. Mas ele filmava, tinha câmera de altíssima resolução, não sei quantos megapixels, não sei o que lá. E tinha um negócio que ele fazia, esse negócio eu fiquei assim, fanatizado. Primeiro, ele não batia em nada, porque ele tinha um sensor que ele evitava bater, né? E o outro, ele calculava, quando ele via que a bateria não dava, ele voltava sozinho para o ponto onde ele saiu. Eu assim falei, cara, não existe isso, né? Mas esse aí existia. Ou seja, se você perdesse o sinal, eu fiquei pensando nisso, perdeu o sinal, alguma coisa, você não perdia o drone, porque ele voltava para o lugar que você lançou. Então, achei muito legal. E aí, o que acontecia? Tinha esse modelo Super e tinha um modelo simples, muito simples, né? E não tinha nada disso, que você tinha que aprender a mexer, senão você quebrava o drone mesmo. Né? Isso era muito mais barato. Então, você tinha esses 2 extremos. Aí, o que o cara fez? Ele fez um igualzinho, tinha um modelo igualzinho, mas idêntico a esse Super, só que não tinha o direcionador, não tinha esse direcionador, nem o retorno, nem nada. Ele fala, aí o que o cara falou? Ele mostrou aquele ali, eu falei, pô, mas eu vou pagar quase o mesmo preço do outro e não, tipo assim, a diferença pequena. E por que eu vou... O outro não tinha nada, né? Esse era bonitinho, parecia com aquilo, tinha uma câmera parecida, mas não tinha sensor de nada. Então você ia ter que... Aí o cara falou, se você pagar mais $300, você leva esse daqui. Aí você fala, pô, claro que eu vou levar o mais caro. E aí eu brinquei com o cara, isso é um chamariz, né? Porque ninguém vai querer comprar esse, porque ele não tem nada igual ao outro, só tem a câmera, né? Então aí você falava, mas ele era exatamente igual. Você olhava um do lado do outro, a diferença era assim mínima, né? Enquanto que o outro não, o modelo mais barato era completamente diferente. Ele era aquele que abria, esse outro não, era bem diferente, se fazia assim, o outro se abria assim. Quer dizer, uma diferença assim brutal de um para o outro. Então, é um exemplo que eu vou te dar. Ele usava um chamariz, né? E aí eu até fiquei meio assim chateado, porque eu percebi, eu falei, bom, quem é que vai comprar esse? Aí o cara riu, eu falei, pois é, ninguém compra esse, né? Então, é um exemplo que eu estou te dando do chamariz, da diferença do chamariz para opa, eu estou chamariz para cadê? Para a relatividade entre as coisas que eu falei, no caso do exemplo, né, da relatividade, do exemplo que a gente pegou, que foi o exemplo do livro. Esse exemplo, na casa, você tem 3 opções mesmo. Você tem clientes para a primeira opção, para a segunda e para a terceira, sendo que, na medida que você relativiza, ou seja, se aproxima uma versão da outra, você acaba vendendo mais a versão que você aproximou. Tá? Entendeu aí, Pedro? Tranquilo? Tranquilo, professor. Tranquilo? Mais alguma dúvida ou que vocês queiram esclarecer aí? Ou eu faço a revisão como um todo? O que vocês querem? Tem uma dúvida aí no chat, professor. Chat? Deixa eu agilizar, professor, aqui. O Érico pergunta sobre o planejamento da negociação no modelo Smart Drive 8 técnicas. 8 técnicas, tá legal. Aqui eu vou pegar um exemplozinho para você, tá?
primeiro vamos lá. O que você vai fazer no Smart Drive? Deixa eu entrar lá no Smart Drive aqui. Pronto, Smart Drive, tá? Lembra, quando você fez a prova, né, você fez a prova baseada num modelo que tinha 6 características. Você tinha que responder 6 perguntas. Esse modelo você tem que responder 8 perguntas, sendo que a 7 ela é mais gordinha, vamos dizer assim. Ela tem uns aspectos a mais. Então, o Smart Drive, o que você faz? Por exemplo, você avalia a importância da substância em relação e define a estratégia. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai avaliar a importância da substância ou da relação. Se você quer ganhar a negociação ou se você quer manter a relação com o cara. Tá? Então, a primeira coisa, você vai fazer isso. Tá? Depois, você vai definir a sua estratégia. Como é que você vai ser a tua primeira abordagem? Qual vai ser a sua primeira oferta? Né? E vai desassociar as pessoas do problema. Por exemplo, às vezes você tem um cara, você vai negociar, a empresa é uma hegemônica, né? Por exemplo, você é um pequeno produtor, tá? Que está produzindo alface, por exemplo, mas você produziu muito alface, você quer vender aquela alface para um grande distribuidor. Aí você vai, por exemplo, né, num supermercado, uma grande rede de supermercado, né, e vai, eu quero vender alface aqui. Aí o cara vai falar, vai botar o... Aí o que acontece? A pessoa já fica, como é que eu posso dizer, meio amedrontada, né? Porque, poxa, o cara é um grande negociador, todo mundo procura ele, então eu vou pagar o preço que ele quer. E a ideia aqui é você desassociar a pessoa do problema, ou seja, eu quero vender isso, meu objetivo é vender isso. Ou então é ter uma relação de longo prazo com esse fornecedor. Tá? Então, eu vou responder isso. Primeiro, eu vou responder se eu dou mais importância para a substância ou se eu dou mais importância para a relação. Se eu dou mais importância para a substância, a minha abordagem vai ser uma abordagem competitiva. Tá? Se eu dou mais importância para a relação, ela vai ser uma abordagem cooperativa. Tá? Então, eu vou desassociar as pessoas do problema, ou seja, o que eu quero com aquilo, qual a minha intenção com aquilo. Tá? Qual o problema que eu quero resolver? Então, eu vou responder essa primeira pergunta. A segunda pergunta, saber diferenciar posição de interesse, consenso de interesse. Como eu falei, às vezes, você quer vender determinada coisa, né? E muita gente foca, né? Eu quero vender, mas eu quero a relação. Tá? A ideia é que você tenha um foco direcionado para uma coisa e não para outra. Tá? Então, por exemplo, a tua posição é o quê? É vender aquilo, vender determinado produto. O cara, às vezes, está interessado com vários. Vou dar um exemplo do Shark Tank, por exemplo. Teve o Shark Tank Brasil, chegou um cara que tinha uma empresa de, acho que é um cabeleireiro, e tinha uma escola, né, também de cabeleireiro. E aí ele queria vender aquela rede de cabeleireiros dele, mas não queria mexer com a escola, que era algo que ele tinha com outro sócio, que estava dando dinheiro. E aí o que ele queria? Só aquilo. E aí, quando ele chegou lá, o cara, não, eu quero fazer um negócio, mas eu quero fazer um negócio com todo. E o cara manteve a posição dele até o final, falou, não, você não vai fazer o negócio com todo. Eu só estou vendendo participação no cabeleireiro, não estou vendendo participação na escola. E a escola justamente é o que dava dinheiro para ele. Então, ele isolou a escola, falou, a escola não está no negócio. E aí, eles forçando a barra, porque a escola era muito lucrativa, né? Eles viram, não, a escola presta serviço para os salões, mas ela está fora do negócio. Eu já tenho estou ganhando muito dinheiro lá e eu preciso ganhar dinheiro. Então, ele se focou naquilo até o final, acabou fazendo negócio, podia não ter feito, mas ele não saiu, ele não botou a escola dentro. Então, é no Shark Tank Brasil. Então, você está focado na posição, né? Não está focado no teu interesse, né? E não na posição que foi apresentada. Tá? Identifique e priorize moeda de troca. Aqui, se você tiver alguma moeda de troca, a ideia... Poxa, eu tinha achado que eu tinha baixado o negócio. Agora foi, pronto. Então, você tem que focar... Se existe alguma moeda de troca, alguma coisa que te interesse, a ideia é você buscar oferecer, ou o que você vai aceitar. Tem um cara buzinando aqui, saco, né? Puxa. Gás. Então, quer dizer, tem moeda de troca que pode te agradar. Eu queria realmente, de repente, participar de um evento com esse fornecedor, fazer alguma coisa, né? E aí você vai responder a moeda de troca que você aceitaria e a moeda de troca que você poderia também oferecer. Eu posso, por exemplo,
transportar o bem, né? A moeda de troca não faz parte da compra, posso transportar aquele bem para você, posso levar para você, ou então você pode levar para mim. Então, a moeda de troca. Tá? Estabeleça o seu objetivo, né, que você já começou a ver, então aqui é até meio um pouco repetitivo a questão. O meu objetivo é vender isso aqui ou é manter a relação com o cara. E o campo de negociação, aí você vai definir a máquina, a Mapan e o piso. Né? Principalmente o campo vai estar entre o quê? Entre a máquina, ou seja, maior ou igual à máquina, se for vender, né? Maior ou igual à máquina e menor que a Mapan. O campo de negociação é aquele. Tá? Você definiu. Se for entre a máquina e o piso mínimo, vai ser com o uso de uma concessão ou com uma moeda de troca X que eu aceito. Então, você já vai com isso fechado para quando você for para a negociação. Você vai ver que é bem parecido. A mudança maior ela está na 7 e na 8. Até aqui é praticamente exatamente igual ao planejamento básico, aquele planejamento mais estruturado. Ele é, muito parecido mesmo, né? É bem parecido mesmo. Aqui, né, ele pede de opções mutuamente satisfatórias, então a ideia é que você vai desenvolver a sua máquina pensando no cara, né, não pensando só em você, pensando, ele deve aceitar até tanto, porque tem uma razão racional para isso, né? E aí descubra e use critérios que sejam imparciais, ou seja, se você vai vender para aquele cara, você vai vender para outro cara. Até aqui é praticamente uma dica. Até o 6, você está praticamente igual aos demais. Não tem mudança praticamente nenhuma. A diferença está aqui no 7. No 7, você vai analisar as suas fontes de poder, ou seja, se você tem poder de barganha, eu vou abrir esse slide aí para você ver daqui a pouco. Se você tem poder de barganha, tem poder de quer ver? Poder. Cadê o poder? Aqui. Deixa eu ver se é esse. Vamos lá. Não. Está antes, né? Está antes. Aqui. Poder de concorrência, poder de legitimidade, poder de correr risco, poder do conhecimento das necessidades, poder de persistência, poder do precedente, poder da ética. Você vai verificar os seus poderes e os poderes do cara. Por exemplo, naquele exemplo da prova, né, o cara que precisava do gerador de qualquer maneira, ele não tinha poder de barganha, o vendedor tinha. Ele era o único vendedor da localidade, o único que vendia aquilo, né? Então ele tinha poder de barganha. Tá? O cara não tinha, né? Ou seja, o negociador criava o poder de concorrência. O cara tinha esse poder, o outro não tinha, né? Porque ele precisava daquilo. Ele estava necessitando daquele bem. Então, esse tinha poder de barganha, o vendedor, o comprador não tinha poder de barganha, por exemplo, né? Então, quer dizer, uma coisa que... Deixa eu voltar lá. Aqui, neurotático. Então, aqui você vai esclarecer as suas fontes de poder e a fonte de poder do outro. Administrar bem o tempo, você aqui vai definir o tempo. Aí eu vou levar 10 minutos para fazer o raporte e vou levar 20 minutos para conversar com ele, ou seja, 20 minutos para eu lançar as minhas propostas e ele lançar as propostas deles para chegar no meio termo. Né? Invista tempo em obter informações e em continuar aprendendo sobre a situação e sobre a outra parte durante o processo. Então, além de toda a análise que você vai fazer, e aí, se você for, por exemplo, transferir para a prova, aí você vai pegar os dados que eu coloquei na questão, né? E vai colocar aqui, olha, sobre o cara, sobre o outro comprador, né? O outro é assim, ele é assado, sei lá, o negociador do outro tem 20 anos de experiência, né? Você vai colocar isso tudo aí, os dados todos, e vai fazer pequenas perguntas, vai pensar em fazer algumas perguntas para identificar se o cara, de repente, a forma de agir do cara. Você perguntar, vem cá, eu estou pretendendo fazer outros negócios com você, o que você acha disso? E aí você vai fazer pequenas, né, perguntas para entender qual a posição do outro cara em relação a você. Tá? É isso que eu estou dizendo aqui. Né? Então, primeiro, eu vou pegar as informações na prova do enunciado e vou pensar em fazer perguntas para verificar o perfil, né, daquele negociador, se ele é formal. Você, de repente, começa, né, entra falando de time de futebol, e aí, que você... E o Corinthians, ou o Flamengo, ou o Vasco, não sei o quê.
E aí o cara, aí você vê logo, se o cara corta você, fala, não, vamos para a negociação, ele já te corta, já sabe que ele é formal, entendeu? Ele já vai te cortar, não vai deixar você devagar. Então, aqui, você vai falar sobre as informações que estão no enunciado e que tipo de perguntas que você faria para analisar o perfil dele, né? Como eu falei, se ele é de repente, competitivo, né? Você vai dizer assim, não, como é que está? Você pode fazer uma pesquisa das últimas negociações dele. Ele vendeu exatamente ao preço que ele colocou ou ele chegou mais perto do teu preço, né? Do preço do outro vendedor, né? Por exemplo. E aí, assim, você começa a montar aquele perfil. Você vai fazer isso também naquela questão estruturada, você está fazendo isso. Só que aqui está na opção 7. Né? E agora, um grande diferencial do Smart Drive de negociação, que é o uso de uma neurotática. Aqui, por exemplo, você pode dizer, né, que você vai, eu vou usar o bumerangue, o efeito bumerangue, reciprocidade. Por exemplo, naquele caso da prova, né, que caiu aquela questão sobre o cara querendo comprar o gerador e o outro era o único fornecedor, digamos, se eles tivessem uma relação ruim, né, a ideia aqui você ia trazer o cara para o problema. Poxa, eu estou com um problema aqui, eu preciso resolver eu estou precisando produzir um negócio aqui. Você sabe que você está querendo gerador, né? Mas eu não tenho carga suficiente aqui, a energia que eu tenho aqui, quando eu ligo a máquina tal, cai e ela acaba desligando. Pô, como é que você pode solucionar isso? Aí o cara ia oferecer, eu tenho um gerador aqui, soluciona teu problema. Então, quer dizer, você ia trazer o cara para o problema, né? E aí perguntar para o cara como é que ia poder resolver, ia criar um laço, uma afinidade, falar, poxa, você está resolvendo meu problema, que legal, não sei o que, não sei o que lá. Com isso, o que acontecia? Provavelmente o cara ia te entregar mais rápido, poderia até fazer um preço mais camarada para você, já que, poxa, eu não sabia que o gerador era tão caro assim. Tudo isso você sabia, já tinha feito análise, mas na hora você se fez de bobo, né? Eu até brinco que a questão da minhoca, né? Que ela se faz de bobo para pegar o peixe, fica assim, né? É mais ou menos assim. Se o cara se faz de bobo, aí você, poxa, eu tenho a solução para você. Puxa, poxa, obrigado, você é um cara legal. Pô, mas esse preço eu não posso pagar. Pô, seja legal comigo também. Aí me dá um preço camarada. Aí, quer dizer, você traz a pessoa para o problema, usa essa neurotática do bumerangue, um exemplo, né? Você poderia usar também, como até falou, da comparação, né? Da relatividade entre as coisas. Olha, eu preciso de um gerador, poxa, mas só tem grana para comprar aquele gerador mais barato, aquele ali X, mas eu preciso desse, tá vendo? Você falou aí, esse é muito melhor do que aquele, eu precisava comprar esse, poxa, quebra o galho para mim aí, abaixa esse preço, então facilita, entendeu? Então aqui, a única diferença das outras, tá, pessoal, é essa 7. A única diferença aqui, o que diferencia a neurotática dos outros processos, são esses dois aqui. O resto todo você já faz. Né? O campo de negociação, você vai definir, né? A MAPAN, tá? MAPAN, né? E aqui o piso mínimo. Né? O piso mínimo ou ponte recuo. Tá? Aqui você vai desenvolver a máquina. Isso aqui você faz os 3 processos. Concorda? Os 3 processos você faz isso. Moeda de troca também você vê nos outros, concessões de moeda de troca, você vê do mesmo jeito. Diferenciar a posição e interesse é a mesma coisa. Tá vendo? Só que aqui ele dá uma ênfase maior. Esses dois, na verdade, são um só, né? Ele está dando uma ênfase maior, mas a ideia é o quê? É você se concentrar no interesse, no que você quer com aquela negociação. Né? Às vezes você, eu queria também, né? Aquela história. Você desvia o foco, né? Ele dá a ideia dele é evitar que você desvie o foco. É como se fosse um checklist que você preenche. Então, na prova, por exemplo, você vai ter que responder os 8 itens, sendo que, claro, o item 1 e o item 2 acaba sendo muito parecido. Tá? Então, acaba tendo uma certa proximidade. A não ser que você tenha um objetivo na tua negociação, mas você tem um outro interesse. Né? Eu quero resolver um problema, mas, ao mesmo tempo, eu quero também ter uma relação com um cara de longa data, de outros negócios. O que vai acontecer? Talvez você vai ter que repensar a tua máquina. Né? Exatamente por isso que ele coloca isso aqui. Tá? Não sei se Érico respondeu ou não está claro. Érico está aí? Cadê o Érico? Érico. Show de bola, professor. Respondeu, Érico?
Tranquilo? Respondeu, mas por que eu no 4 eu estou estabelecendo meus objetivos e eu não faço isso antes? Na verdade, a ideia aqui, você não está estabelecendo um campo de negociação. O campo de Certo. negociação, o que é? É a Mapan, né? O piso mínimo e a tua margem, certo? E quando você estabelece isso, você concorda que isso tem a ver com os objetivos? Por exemplo, Sem dúvida. se eu disse que eu quero uma relação com o cara, de repente a minha máquina eu vou ter que rever, eu vou ter que botar minha máquina mais baixa, mais próxima do piso mínimo, entendeu? Então, o que ele faz? Ele está enfatizando algumas coisas, entendeu? Qual é o objetivo desse Smart Drive, né? Se você entrar nesse livro, até o livro do Rodrigues Lima, você vai ver que ele está exatamente como está aqui. Entendi, realmente. A ideia é o quê? É você pensar nisso, né? É como se fosse um checklist. Confira isso aqui, mas tá bom, mas o que eu vou conferir? Eu vou conferir isso, aquilo. Ele está trazendo como se fosse um checklist. A única novidade mesmo desse modelo está no item 7 e no item 8. O resto, concorda comigo que você já viu? Concorda ou não? Sim, senhor, concordo. A única diferença é essa daqui, ó. É isso aqui. Então, isso aqui, o que ele faz? Ele faz você pensar mais, esse modelo, faz você pensar mais quando é uma relação, mas ele permite que você use dos dois jeitos, né? Tanto quando você quer a substância, quanto você quer a relação. Tanto se for competitivo, ou se for uma relação, você levar o cara na boa. Só que aí o que você faz? Aqui você está repensando. Ó, eu estabeleci aqui qual a importância da negociação para mim e aqui quais os meus objetivos. Lembra que naquela tática, né? Deixa eu voltar aqui para você ver. Na verdade, ela está misturando um pouco das duas, né? Nessa daqui, se você olhar, quer ver na colorida, quando você vai definir a meta, tá vendo? Você tem um smart, a técnica smart, que justamente você está usando lá, né? Aqui a meta tem que ser específica, tem que ser mensurável, tem que ser alcançável, tem que ser realista, tem que ser tangível, tá? Então aqui o que o cara está fazendo? Ele está fazendo você tangibilizar o teu objetivo com a negociação. Você primeiro disse que tipo de objetivo é, então a meta que você tem, né? Depois, aí aqui você está falando, tá bom, mas aplicável à tua máquina, à tua Mapan, ao teu piso mínimo, o que você vai fazer? Frente aos objetivos, como é que você vai definir isso? Entendeu? Então, ele está dando um destaque maior, porque às vezes você faz isso descasadamente. Você definiu o objetivo, mas na hora que você definiu a máquina, definiu a Mapan, você diz assim, não, mas eu quero isso. Só que na hora que você define a tua margem, né, você está definindo o teu processo de negociação. Você concorda comigo? Se a tua Mapan estiver muito longe do piso mínimo e muito próxima, se a tua máquina estiver muito longe do piso mínimo e muito próxima da Mapan, o que acontece? Você não tem muita flexibilidade. É aquilo ali, né? Você não está dando margem para o cara negociar. Você não está priorizando a relação. Você quer atender o teu objetivo. Agora, se ela está mais próxima do teu piso mínimo, você está priorizando a relação. Tá? Concorda comigo? O que você acha? Concordo. Se ela estiver longe do piso mínimo, né, mais próxima da Mapan, você está priorizando o resultado. Se a máquina estiver próxima do piso mínimo, você está priorizando a relação. Tá? Sim, então, é bem claro. Esse até era a conclusão que eu queria que os alunos chegassem. Né? Que a gente até viu naquele exercício da prova. Você viu, o cara não estava querendo a relação. Então, a máquina estava muito próxima da Mapan. Teve até aluno que chegou e resolveu botar mais baixo. Não, eu quero botar a máquina colada com piso mínimo. Mas não era o caso. O cara queria um resultado. Ele não queria ficar amiguinho do cara, do fornecedor. Ele queria comprar o gerador. O resto que se lixe. Se nunca mais fosse ver o fornecedor na vida, para ele estava bom. Entendeu? Essa é a ideia. Tá? Ou seja, o que vai comandar a relação, né? O que vai comandar esses objetivos, ou seja, a definição de cada uma dessas margens, é a relação que você quer. Se você tem uma relação que você quer, né, ficar amiguinho do cara e ter outros negócios com ele, você vai perder dinheiro, você vai aproximar a máquina do piso, vai ganhar bem pouquinho. Agora não, eu quero é ganhar mesmo. Então, tu vai aproximar da Mapan. Olha, abaixo dessa margem aqui, tu vai ter que oferecer alguma coisa, porque eu não faço negócio.
entendeu? E a ideia aqui, porque ele cria, né, até questão ética, quando ele coloca isso aqui, porque, ó, deixa eu abrir aqui, porque ele vira para você e fala assim, olha, usar critério imparcial, tá? Ou seja, aqui não tem aquele cara que mente para um para conseguir uma coisa, mente para o outro para conseguir outra coisa. E aí o que acontece? Porque aqui ele parte do princípio que os fornecedores ou os compradores, né, eles se conversam. Então, se você definiu algo para o fulano e definiu uma coisa completamente diferente para o ciclano, vai ficar estranho. Eu brinco, né, com vocês, que já aconteceu comigo, né? Eu estava saindo do Conjunto Nacional, eu trabalhava naquele prédio preto do banco, né? E aí eu vinha andando do Conjunto Nacional até lá. Sempre força fazer isso. Eu ia almoçar no Conjunto Nacional, voltava andando, até para fazer um exercício, né? Era legal. Agora, pô, seria muito bom estar fazendo exercício, mas está difícil. Mas eu voltava sempre andando, né? Estava bem mais magro naquela época. E aí o que acontecia? Eu fazia esse caminho, né? Sempre andando. E aí era sempre passar por aquela fauna que tem ali perto da rodoviária, né? Eu tinha até uma fauna lá, no pessoal lá. Eu brinco que são os vendedores ambulantes caça-níqueis, né? Que é pegar você de qualquer maneira. E aí, uma vez, eu estava passando por lá, e aí um cara que estava na minha frente, estava todo mal vestido, aí pergunta para o cara, quanto é que é isso aqui? Aí o cara olha para ele assim e fala assim, R$10. Aí eu ouvi, eu estava de longe, eu ouvi, estava andando para o outro lado, né? E aí eu fui fazer não sei o quê, passou um tempo, aí eu voltei e fui olhar a mesma coisa. Eu falei, pô, aquilo ali eu acho que é interessante, eu vou comprar. Aí eu perguntei para o cara, quanto é isso aqui? O cara, 15. Eu falei, ué, você ofereceu R$10 para o cara, está dizendo para mim que é 15? Aí eu, pô, por que você está fazendo isso? Aí o cara olhou assim, ficou sem graça. Não, porque o senhor está bem vestido. Estava de terno, gravado. Falei, pô, mas o preço devia ser um critério, devia ser um só. Eu fiquei zangado, eu não comprei com ele, né? Acabei pagando 12 do outro cara. Eu sei que se eu forçasse a barra, eu pagava os 10. Mas só para você ver que eu fiquei com raiva, porque eu falei, cara, como é que o cara oferece uma coisa para mim e oferece outra coisa, o mesmo produto, ele oferece outra coisa para o outro? Não está certo, entendeu? Aí, então ele fala de você usar critério imparcial. Então, na verdade, é um checklist, né? Como eu falei, é uma grande mudança, está no 7 e no 8. Aqui você usa a fonte de poder, né? Que você vai pegar naquele slide qual o poder, né? Que cada um tem, o poder que você tem e o poder que o outro tem, né? Fazer uma administração, isso aqui é inédito, né? Fazer a administração do tempo de negociação. Aqui você vai dizer que você vai perder 10 minutos, vai investir 10 minutos no raporte, vai ficar 20 minutos fazendo a negociação em si. Estou dando um exemplo, tá, pessoal? Aí depende do caso, cada caso é um caso, né? Mas normalmente a negociação ela gira em torno de meia hora, tá? Um processo de negociação. Claro que se for uma coisa, um bem muito caro, alguma coisa assim, esse prazo aumenta. E se for uma coisa mais simples, esse prazo diminui, né? Não sei se eu já comentei com vocês, tem um amigo meu que ele é fornecedor, distribuidor ele é fornecedor de alguns produtos e distribui outros. Ele costuma ir até em Minas, como é o nome do lugar, Paracatu, comprar queijo para vender, etc. E ele vende para mercado, vende para uma série de coisas, né? Ele vende para mercado pequeno, não vende para mercado grande. Mas aí o que acontece? Ele chega, ele fala para ele que algumas negociações dele duram 5 minutos. Ele vira para o cara e fala, ó, meu preço é tanto. O cara fala para ele, eu só pago isso. Pum. Aí o cara fala, pô, mas não, eu só pago isso. Você quer, não quer, tchau. É assim. O cara, se ele não vender para o cara, ele consegue outros caras vendendo a mesma coisa. Então o cara não é seco. Ele fala, eu quero pagar tanto. Acabou. Mas um pouquinho a mais. Não, eu vou pagar tanto. Então não é uma negociação, vamos dizer, né? É uma rodada de negociação, mas o cara está dominando. O cara tem o dinheiro, ele vira e fala, vou pagar X e acabou. E pronto, ponto final. Entendeu? Então, a negociação dura com o cara 5 minutos. O cara se apresenta, fala do produto dele, e aí na negociação o cara fala, tudo bem, o produto pode ser ótimo, mas eu só vou pagar X. Acabou. Entendeu? Então, ele falou que, inclusive, toda vez que ele foi negociar com aquele cara, não era negociação, era assim. Porque o cara tem uma quantidade de fornecedores muito grande, ele pode comandar. Ele não diz nada fora da realidade, né? Ele diz um preço que não é um preço muito bom, mas é um preço aceitável. E aí ele coloca esse preço e fala, vou pagar X, acabou. A negociação é essa, né? Na minha concepção, não é uma negociação, mas porque ele está vendendo, né? Então não deixa de ser um trading. Do mesmo jeito é um trade. Tá? Então aqui você tem a questão do tempo,
E aqui você tem a questão de obter informações. Então, aqui você vai, na prova, você vai listar as informações sobre a outra parte. Tá? E aqui algumas perguntas que você pode fazer, né, para você conseguir mais saber o perfil do cara, saber a intenção do cara, né? E aí, de uma forma sutil, você vai perguntar algumas coisas. A gente até falou disso nas aulas. Eu falei, quando a gente falou de perfil, a gente comentou de algumas perguntas que podem ser feitas, né? A questão da reação do cara também, né? A gente mostrou daquelas reações. Isso aqui é importante, viu, pessoal? Isso é o nosso, vamos dizer, é a cerejinha do bolo, mas ela faz parte da matéria, tá? Então, não esqueça de ver isso, tá? Essa questão dos sinais, né? Sinais que indicam intranquilidade, tédio, avaliação. Você vai fazer a pergunta para o cara, ou vai falar determinada coisa e vai analisar a reação do cara. O cara está fazendo rabicho, ele está tamborilando na mesa, ele está com a mão no rosto, assim, ele está mastigando a haste do óculos ou da caneta, né? Tá assim, ó. Né? Então, ou com óculos ou com a caneta, né? Se ele está massageando o queixo, tá? Então, isso aí também é importante. Essa questão, né? O cara não está gostando, está se defendendo daquilo que você está falando, está suspeitando, está duvidando de você. O que ele vai fazer? Ele não vai olhar para você, ele vai cruzar os braços, né? Ele vai voltar o corpo para a saída, tipo, não estou querendo te ouvir, estou querendo ir embora. Né? Ou ele vai esfregar o nariz, aí botando a mão na boca, tipo assim, eu queria falar, mas eu não vou falar. Né? Então, está assim. Ou, por outro lado, se ele está indo bem, ou seja, ele está assinando positivamente com a cabeça, você está você está inclinando o corpo para frente para falar com você, né? Você está sorrindo para você. Né? E, é claro, isso também é uma estratégia para você demonstrar isso, mesmo você não querendo, né? Você não concordando com o cara, você está fazendo assim. Normalmente eu faço isso, tá? Eu concordo, faço assim com a cabeça, mesmo não concordando, né? Para deixar o cara falar. E aí eu estou fazendo assim, aí no final eu falo, pois é, mas eu não vou fazer o negócio, não. Eu preciso que seja assim, assim, assim. Aí o cara vai, ele mostra a proposta dele toda. Aí eu, pois é, mas não deu para fazer assim. Vai dar para fazer assim, tá? Voltando para lá, o que mais? Então, tá? E aí você vai usar a neurotática, você pode juntar duas neurotáticas. Você pode, por exemplo, usar essa, né, como eu falei, reciprocidade. Você pode usar o fator porquê, você pode usar menor a dor, maior a venda, pode usar o chamariz, como eu falei, menos é mais, poder das imagens. Por exemplo, você pode usar o bumerangue da reciprocidade, né, e usar o poder das imagens, né, mostrando para o cara, olha, eu preciso fazer isso, me ajuda aqui, não sei o quê, não sei o que lá. Você está usando uma imagem ao mesmo tempo está usando o bumerangue, né? Você está botando a questão da dor e do prazer. Se você não fechar agora comigo, você vai perder a sua oportunidade. Ao mesmo tempo, pô, mas seria tão bom, olha só, eu preciso de uma ajuda tua aqui. Qual produto teu que resolve esse problema meu aqui, não sei o que, não sei o que lá. Poxa, mas, cara, eu só posso fechar com você agora, eu tenho que fechar agora com você, mas só posso fechar se for por preço tal. Né? Se não for, eu vou ter que perder, infelizmente, não vou poder fazer negócio com você. Então, você pode usar, misturar algumas táticas, né? E a ideia aqui, você vai falar sobre isso. E, é claro, quando você definir, eu vou te dar uma dica, né? Defina isso aqui primeiro, tá? E depois você preenche a estratégia lá em cima. Porque você vai dizer, olha, eu vou fazer uma abordagem, digamos, colaborativa com o uso da neurotática tal e tal. Entendeu? Você pode dizer assim, ou fazendo isso, aquilo, né? Porque aqui você está definindo a abordagem, a estratégia, né? Você vai dizer qual o tipo de negociação e abordagem e estratégia. Aqui você está definindo a neurotática. Às vezes, a neurotática está te dizendo, olha, você vai usar poder de barganha, vou usar reciprocidade, vou usar razões emocionais, tá? E aqui o que você vai fazer? Você definiu a neurotática, às vezes você vai ter que rever a estratégia aqui. Então, isso aqui é um conjunto, viu, pessoal? Não é um conjunto estanque, é um conjunto dinâmico. Na medida que você vai raciocinando, vai ticando os itens, você vai compondo a tua estratégia, você vai definindo os teus critérios, você vai alterando as tuas margens, entendeu? Então, essa aqui o legal do Smart Drive de negociação é esse. Volto a dizer para você, né, você só vai usar o Smart Drive de negociação se isso for pedido. Use o Smart Drive de negociação.
Se por acaso na prova tiver em aberto, ou seja, eu virar para você e falar assim, faça o planejamento da negociação. Você pode usar o planejamento básico, você pode usar o planejamento estruturado, né? Só para você definir, para a gente não, né? Você pode usar o planejamento básico, tá? Que é esse aqui, tá? Usar esse, se não tiver definido o padrão, você pode usar esse planejamento básico, que é o que eu vou falar, o que eu vou colocar na mesa, quais interesses envolvidos, quais valores estão envolvidos, né? Qual o piso mínimo, a máquina, qual a MAPAN, quais as concessões possíveis, né, em moedas de troca, qual o cenário, né? Ou seja, esse cenário praticamente só tem aqui, né? No outro fala um pouquinho dele, no outro fala por quê? Porque muitas vezes você vai no cliente, né, negociar, né? Mas se o cliente for na sua empresa, a ideia é que você define esse cenário. Mesmo não estando citado nos outros padrões, você pode colocar um item a mais interessante quando o cara vai na sua empresa, tá? Então, esse é o planejamento básico, tá? Esse outro aqui é o planejamento, né, estruturado, o planejamento, né, que a gente chama de negociação estruturada e eficaz, planejamento de negociação ética, ou planejamento estruturado, como eu gosto de chamar, tá? Então, você tem essas outras fases, definir objetivo e meta, conhecer a necessidade da outra parte, identificar posições e regras de negociação, tirar dúvidas, negociar concessões, buscar o acordo, fechar o acordo, verificar se tem pendência no acordo, tá? Então, esse aqui você vai ter que seguir essas fases, cada uma delas. Vai usar, né, a técnica SMART, né, específica, mensurável, estimulante, realista, tangível, vai usar isso, tá? Vai verificar as necessidades da outra parte, vai identificar qual a posição que ele tem, se ele é o vendedor final, se ele é o atravessador, o distribuidor, né? Vai verificar se a negociação comercial se envolve venda de produto, e aí identifica isso. Vai verificar o canal de comunicação, vai verificar o estilo do negociador. Então, ela é mais completa, né? Aqui, tirar dúvida, né? Você vai verificar se a relação é ética, se é uma relação de confiança, se é uma troca de informação, né? Se a solução, se aquilo soluciona o teu problema, se aquele acordo soluciona o que você quer, né? Se você não soluciona, te dá um aprendizado para oportunidades futuras. Então, a ideia, você vai, cada uma dessas fases, você vai preencher, se você escolher a negociação ética ou o planejamento estruturado. Se você escolher o Smart Drive, né? Mesma coisa, você vai ter que colocar os 8 itens do Smart Drive, tá? Então, essa é a questão, tá, pessoal? Não pode se furtar a isso, tá? É claro que, vamos lá, eu quase estou abrindo a questão para vocês, né? Vamos lá, então tem uma questão, vou praticamente abrir, que vão ter algumas características, tá? E essas características vão fazer você escolher a melhor forma de planejamento para aquele caso, tá? Então, você vai escolher, na questão eu vou deixar em aberto para você escolher, mas tem umas características que vão te dar uma dica se seria o planejamento básico, se seria o planejamento estruturado ou se seria o Smart Drive de negociação, tá? Aí você vai perguntar, professor, que dicas seriam? Por exemplo, quando é que você usa o Smart Drive de negociação? Vamos ver se algum aluno aí descobre. Está em aberto, hein? Vamos ver se você pode. Aqui você pode errar, não está fazendo prova, tá? Então vamos lá. Quando é que eu usaria o Smart Drive de negociação? Aplicar as neurotáticas? Para aplicar as neurotáticas. Quando é que eu precisava aplicar as neurotáticas? Quando é que eu preciso aplicar a neurotática? Eu tenho que aplicar. Quando é que eu tenho que fazer isso? Vamos lá. Eu posso usar sempre, tá? Mas quando é que eu tenho que usar? Que eu sou mais ou menos que obrigado a usar. Vamos lá. Quando é que acontece? Fala aí, Pedro. O poder de barganha é alto? Não sei. Vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que tem abordagem padronizada, tá? E você tem a abordagem padronizada, ela tem um problema. Qual é o problema da abordagem padronizada? É facilmente identificável? Ela é facilmente identificável por quem tem experiência, exatamente, tá? Então, se o outro negociador for um cara muito experiente e a empresa for uma empresa muito poderosa, ou seja, que negocia com muita gente, o que eu tenho que fazer?
é mais indicado que eu use uma neurotática. Concorda comigo? Inclusive a composição dela, né? Tentando criar uma sua, que é isso que o senhor cobrou no exercício 10, eu acho. Isso, exatamente. Você tentar criar uma sua, não jogar uma assim aleatoriamente, mas tentar criar uma sua. Eu vou usar nesse caso, quando é uma coisa que o cara é muito bom, o vendedor é um vendedor muito assim, ele é muito competitivo, ele é muito crítico, né? Ele vende muito, né? Ele às vezes não tem até nenhuma boa, como é que eu posso dizer, uma boa reputação no mercado como um negociador. E quando o negociador é muito experiente. Por quê? Porque ele já conhece as abordagens normais. Então, nas outras táticas, tanto no planejamento básico quanto no estruturado, eu estou usando a abordagem padronizada. Tá? Aqui, no Smart Drive, eu não uso abordagem padronizada. Meu foco está todo na neurotática, entendeu? Então, mesmo aqui eu definindo alguma abordagem, eu vou depois calibrar com a neurotática. Tá? Então, é isso que é importante. Eu só vou usar em caso, por exemplo, outro negociador, eu sei já previamente que o negociador é experiente, que ele conhece as abordagens padronizadas. Então, quer dizer, para que eu vou arriscar jogar uma abordagem padronizada e o cara entender a minha estratégia e pular fora? Eu vou e já uso uma neurotática, entendeu? Por isso que ela fala muito bem da questão de concentrar nos interesses. A neurotática ela tem que ser de acordo com o interesse que você tem, né? Enquanto que a outra, você fala assim, pô, vou usar uma abordagem tal, né? Ou você está começando a negociar, você vai usar uma abordagem daquelas padronizadas, né? Você não conhece outro negociador. Quando você conhece, você sabe que não vai aguentar, não vai funcionar, o que você faz? Você vai usar uma neurotática, entendeu? Então, por exemplo, as abordagens padronizadas, né? Vamos ver se a gente acha aqui. Acho que é isso aqui, deixa eu ver aqui. Não. Abordagem negociar, tá. Aqui. Essas aqui são as abordagens, essas aqui são as abordagens padronizadas. Vamos dizer assim, todo mundo que tem uma certa experiência conhece, né? Quando é que eu vou usar essas padronizadas? Quando você vai lidar com o cliente, pessoa física, né? Que você vai vender para o teu cliente, por quê? Porque muitas vezes ele não conhece, ou se conhece, não fez a associação, né? Agora, quando você for lidar com uma empresa, já há muitos anos no ramo da negociação, com gente, né, com um negociador experimentado, aí, se você usar uma neurotática, o que vai acontecer? Você vai se dar mal, né? Até tem uma observação no final, né? Lembrando a observação, olha só, nenhuma dessas estratégias pode ser eficaz se ela for reconhecida pela outra parte e também caso não se tenha disposição de negociar para chegar a uma solução por ambas as partes. Aqui está o X da questão, tá? Aqui está o X, né? Ela só é eficaz se ela não for reconhecida. Se ela for reconhecida, por exemplo, né, eu gosto muito de usar esse fato, né? A retirada aparente. Gosto muito de usar esse. Por quê? O cara fingiu que está indo embora, né? Falei isso, que o cara tentou essa para o Rick, lá do Trato Feito. O cara, só de programa, ele tem o 12, vai fazer 12 anos de programa de Trato Feito. Quer dizer, fora o tempo que ele tem, ele trabalha com o pai desde adolescente, né? Que ele tem aquele negócio com o pai desde adolescente. O pai morreu, mas ele continua aquele negócio. Agora está passando para o filho mais velho dele. Então, quer dizer, o cara tem décadas daquele trabalho, décadas trabalhando com aquilo. O cara vai e usa tática de retirada aparente, como eu falei. O cara foi vender, né? Lembra do exemplo? Ele foi vender um caça-níqueis disfarçado em máquina de chiclete, que era extremamente interessante. O Rick mostrou que estava interessado, né, no Trato Feito, mostrou que estava. Realmente isso é muito interessante. Muita gente procura, quer dizer, ele entregou o ouro para o cara, disse que estava muito interessado. O que o cara fez? Ah, é? Aí ele falou assim: olha, tu vai ter que me pagar 1.750. O Rick falou assim: não, eu vou pagar 1.700. 1.750 eu não pago. Dólares, né? 1.750 eu não pago, eu pago 1.700. Aí o cara, então não vai pagar 1.700, não, então eu vou embora. O cara de $50, ele foi embora. Aí, claro, quando ele parou para pensar, ele até voltou dizendo que foi a esposa dele. Provavelmente não foi, ele parou para pensar e falou: pô, perdi um negócio. Podia ter vendido por 1.700, vendi. Aí ele voltou pianinho e falou assim: não, olha, se você me der 1.600, aí eu vendo. Aí o Rick, não, estava sendo filmado, né? Se eu fosse o Rick e não estivesse sendo filmado, então tá, eu vou te dar 1.600 agora, porque você foi embora. Mas o cara sacou
que ele era um cara experimentado que reconheceu a técnica dele de retirada aparente. Tanto é que quando ele estava indo embora, ele falou assim, olha, se você voltar atrás, você vem que eu vou pagar 1.700. Ele sabia que o cara ia voltar atrás. E aí, no final, ele vira e fala assim, eu sabia que ele ia voltar. Eu sabia que ele ia voltar. Por quê? Porque ele viu que ele usou uma técnica de retirada aparente, o cara é um negociador experimentado. Falou, tchau, beleza, quer ir embora, vai. Entendeu? Se eu não negociar com você, eu negocio com outro. Eu não preciso da sua peça, é mais ou menos assim. Tá? Então, a ideia é que se você usa uma desses com um cara muito experimentado, você tem uma grande chance enorme de não dar certo. Tá? Então, você vai usar a neurotática quando? Quando o cara for muito experimentado, né? Quando o cara tiver muita... como é que eu posso dizer? Quando o cara for um cara... uma empresa bem dura de negociação e um negociador muito antenado, um cara que trabalha com isso há 10 anos, há 20 anos, há 15 anos, há 30 anos. Né? Aí você não vai poder usar uma abordagem padronizada, vai ter que usar uma neurotática. Entendeu? Aí só tem essa opção, Smart Drive de negociação. Não, posso usar qualquer modelo? Pode, mas os outros modelos não vão ser tão eficazes quanto esse. Você vai usar planejamento básico, não vai ter um sucesso adequado. Vai usar o planejamento estruturado, não vai ter um sucesso adequado. Uma coisa que eu comentei, viu, pessoal, mas só para lembrar, tá? Esse aqui eu uso no caso de empresas, né, consolidadas, empresas que têm tradição de negociação e negociadores experimentados. Por quê? Porque eu vou usar uma neurotática. Então, o único que usa neurotática é esse. Tá? Esse aqui, ó. Estou falando muito alto, tá bom? Tá bom, Tom? Para que eu me empolgo, acabou. Tá bom. Tá bom? Então tá. Esse aqui, que é o planejamento estruturado, eu vou usar quando? Quando for uma negociação relacional, ou seja, quando eu quiser manter a relação com o cara. Então, por exemplo, vou negociar com o governo, vou negociar, né, com a autarquia, vou negociar com um grande fornecedor, um grande distribuidor, um grande supermercado, uma empresa que me interessa. Por exemplo, vou negociar, eu tenho um produto eletrônico, eu quero negociar para vender aquele produto eletrônico em todas as Leroys. Por exemplo, né, um caso, né? Alexa vende na Leroy, está vendendo também nos grandes supermercados. Eu vi a Alexa nos Estados Unidos, não sei se você sabe, né, que é uma centralzinha que você fala, manda acender a luz, acende, manda ligar a câmera, liga. Então, tem uma série de uma centralzinha para você transformar a casa numa casa smart, uma casa inteligente. Tá? Então, por exemplo, estou dando um exemplo, tá? Propaganda não. Porque eu vi isso nos Estados Unidos, vi agora que chegou para o Brasil, ou seja, eu vi nos Estados Unidos há 2 anos atrás, 2018, já estavam vendendo horrores lá. Chegou 2 anos depois aqui, né? Chegou em português. Né? Lá só tinha inglês, versão em inglês e versão em espanhol. Então, olha só, para você ter uma ideia. Vou negociar esse dispositivo, a venda dele num grande mercado. Quem é que manda? É o mercado. Eu quero manter a relação para vender outros produtos. Né? Então, vou levar, por exemplo, para o Big, um exemplo, né? Ou para o Extra, ou para o Pão de Açúcar. O que eu vou fazer? O cara vai meio que mandar no preço. A minha máquina vai estar coladinha lá com o meu piso mínimo. Está bem próximo do piso mínimo. Então, tem alguns aspectos que o tipo de negociação manda. Né? Então, por exemplo, quando eu quero uma relação com o fornecedor, seja ele do governo, seja ele um grande fornecedor, eu uso essa tática. Tá? Eu uso a tática do planejamento estruturado. E quando é uma negociação simples, uma coisa assim, eu posso... Cadê o... Deixa eu pegar aqui. Quando é uma negociação simples, né? Quando é uma coisa assim... eu vou negociar, o cara tem pouco tempo, ou vou negociar com um cara que eu não conheço, né? Você pode usar o planejamento básico, né? Quando é um cliente, quando é uma empresa menor, uma empresa parecida com a sua, você pode usar o planejamento básico. Por quê? Você pode priorizar a relação? Pode, mas é indiferente, entendeu? Não sei se dá para você entender. Não é tão importante assim a relação. O importante é eu me dar bem no negócio. Então, por exemplo, quando ela for competitiva, né, essencialmente eu vou usar o planejamento básico ou vou usar o Smart Drive de negociação. Tá? Quando ela for relacional, eu vou usar essa. Tá? Relacional, eu uso essa, a não ser que seja uma relacional assim, pequena. Eu vou fazer com órgão, mas também se eu não conseguir, beleza. Não vou morrer por causa disso. Tá? Por exemplo, empresa de Brasília.
As Brasília, na maioria dos casos, elas negociam com o governo, tá? E por negociar com o governo, elas utilizam essa tática, planejamento estruturado, tá? Porque elas priorizam a questão da relação. Agora, se você vai relacionar com outra empresa de mesmo porte que a sua, ou aquelas, seria legal ter a relação, mas se não tiver também, tudo bem, você pode usar esse, tá? Ou seja, você prioriza a relação, mas, tipo assim, ela não é vital. Aqui, não. Eu priorizo a relação e ela é vital para mim, tá? Se eu não mantiver aquela relação, eu posso me dar mal. A minha empresa pode falir. Por exemplo, a empresa que vende coisa para o governo, onde o governo é o principal cliente, tá? E o governo, de repente, resolve não negociar mais com você. Apesar de você estar no CICAF, o governo vira para você e fala: não quero mais você, não. Não gostei do jeito que você me tratou, não tô satisfeito, não quero mais negociar com você. O que vai acontecer? Acabou. A empresa vai fechar as portas ou vai tentar negociar em outros estados. É o que ela vai fazer, tá? Então, isso aí é quando o processo é vital e quando a empresa é uma empresa do governo, tá? Esse aqui você vai usar na maioria dos casos, desde que o negociador não seja um negociador experiente. Se ele for um negociador experiente, muito experiente, esse processo não seria o mais indicado. Por quê? Porque você vai usar uma abordagem padronizada. Então, se você usar uma abordagem padronizada, a tendência de você ter sucesso ela é muito baixa, muito baixa. Então, para você ter mais sucesso, ou seja, utilizar o melhor tipo de negociação, a ideia é que você use o Smart Drive para quando o negociador é um negociador mais pesado, mais parrudo, né? Parrudo não é gordo, não, é mais assim, né? Como direi, que tenha já tem muita experiência e seja uma empresa assim muito competitiva. Aí você vai usar o Smart Drive de negociação. Beleza, Pedro? Beleza, Érico? Tranquilo aí? Beleza, Marco? Tranquilo, professor. Tranquilo? Então, só para fechar o raciocínio, eu acho que essa Smart Drive no exercício 10 era a melhor a ser utilizada em relação àquela estruturada que o senhor pediu, as duas, né? Estruturada e Smart Drive. Então, para aquele caso, seria essa. Para aquele caso, seria essa. Entendeu? Porque ela tem mais a ver com essa questão de você... Toda vez que tiver o dado, o outro negociador ele é experiente, aí você arregala o olho, que deve ser uma dica para você usar Smart Drive, entendeu? E você vai ver que montar ela é bem parecida com o planejamento básico. A única diferença é a neurotática no final e essa questão de poder e de você listar o tempo da negociação. Não sei se você lembra, mas quando eu conversei com vocês, a ideia é que no planejamento básico, para ficar uma coisa mais estruturada, né, um checklist mais estruturado, para você colocar quanto você ia gastar com o quê, para evitar perder tempo com fase, né, com raporte, com alguma coisa assim. Então, a ideia é que você também planejasse. Só que aqui é pedido isso, é exigido isso. Por quê? Porque você, sem tempo, você não utiliza bem uma neurotática. Se você não tiver tempo para apresentar, não adianta, você não vai usar, porque a neurotática tem uma historinha por trás. Você tem que contar, ela tem uma contextualização, né? Você tem que fazer algumas coisas, né? Já uma abordagem direta, não, você pode simplesmente fazer um ato, resolveu, né? Como aquele caso, né? Retirada aparente, o cara finge que vai embora, resolveu. É um ato, você não precisa criar um cenário para isso. A neurotática, se você ler, observar, você vai ver que você tem que criar um cenário. Na maioria dos casos da neurotática, você vai ter que criar um cenário para o cara poder cair na neurotática, senão o cara não cai. E na hora que você cria o cenário, quando você mistura mais de uma neurotática, dificulta para o cara identificar o que você está usando. Dificulta ainda mais, né? E aí, então, por exemplo, com grandes negociadores, com negociadores assim super experimentados, aí o ideal é que você use 2 neurotáticas no mínimo, para o cara se perder. O cara falar, pô, o que esse cara está fazendo? Não estou entendendo o que esse cara está fazendo. É nessa hora que você ganha a negociação, entendeu? Beleza? Tranquilo, professor. Tranquilo? Pessoal, mais alguma coisa vocês queiram ver? Porque eu acho que agora nem dá tempo de fazer o overview em tudo, né? O que vocês gostariam de ver agora? Mais alguma dúvida, algum assunto, alguma coisa assim? Tranquilo? Professor, eu tive uma dúvida quanto ao exercício, mas eu posso até conversar com o senhor no final, não sei.
Era em relação à definição, acredito eu que minha dúvida pairou sobre a máquina Definição no da máquina. exercício 10. Tá, beleza. Eu consegui notar que o piso mínimo era 50 mil a 10, eu notei que a Mapan era 80 mil a 14, mas o senhor deu uma tendência dizendo que podia ir até 12, então eu queria saber se aquilo era a máquina, porque eu pensei, por que não posso vender a totalidade das 100 mil unidades do produto? Tá, vamos abrir lá, porque eu nem lembro mais deixa eu abrir aqui rapidinho, deixa eu entrar no Google, só um instantinho. Vou abrir lá na Classroom. Se algum colega tiver alguma questão em relação à matéria e preferir esse daí, sem problema nenhum. Vamos lá. Eu acho que isso é importante também fiquei nessa dúvida. Pessoal, só para ver, primeira coisa, tá? Para todo mundo ver, já aproveitar que eu vou abrir isso aqui. Eu coloquei essa mensagem aqui no mural, não sei se todo mundo está vendo, tem as 3 unidades inteiras, completas aqui, tá? Então, você não precisa mais ver aula a aula, tá tudo aqui, tá? Então, tá a unidade 1, a unidade 2 e a unidade 3 completas aqui, tá? Não sei se vocês já viram, mas só para deixar claro, ou seja, você não precisa ficar vendo aula a aula, se você quiser ouvir alguma aula, relembrar, fica à vontade, mas os slides estão todos aqui, tá? Então, os slides das aulas, o que cai na prova está justamente nesses 3 grupamentos de slides aqui, tá legal? Então, não precisa nem, por exemplo, a unidade 3, né? Só para mostrar para você aqui, ele vai até o último slide que a gente falou, que até esse aqui está aqui. Esse não cai, tá? Como eu falei para você, né? O que cai é até esse quadro, né? Como eu falei, até aqui, como a gente já tinha falado, tá? Mas, claro, cai esse quadro aqui, né? Esse quadro, inclusive, fala dessas 2 fases, tá? Que eu clarifiquei, eu quis dar uma outra ênfase para você, até por conta, pode ser se algum aluno não sabia como é que fazia um plano de ação, etc. Então, eu quis deixar isso aqui mais claro para você, tá legal? Então, aqui você vai avaliar, né? Você vai implementar a decisão escolhida e vai avaliar essa decisão aqui no final. Isso aqui já estava no quadro, tá? Então, só para frisar, tá? Tá aqui tudo, inclusive os slides que eu falei hoje, tá legal? E aqui, abrindo o exercício 10, né? Há uma coisa da atividade de extensão. Verifiquei, eu recebi já as listas de presença da maioria dos alunos, né? Dos eventos todos que participaram. E o que acontece? Quem não participou de algum evento, não esqueça de fazer atividade de extensão, senão eu vou ter que dar falta, né? Eu até vou tirar as faltas de quem fez, tá? Mas aí, por favor, se você não participou de algum evento, faça atividade de extensão. Então, vamos lá no exercício 10, tá? Instruções. Então, vamos lá. Essa aqui, nessa primeira, não? Né? Isso aí, professor. Então, vamos lá. Aqui, ó, na Bom Cosmético, a fim de que não tivesse prejuízo, precisa vender no mínimo, tá vendo? Toda vez que tiver no mínimo, é piso mínimo, né? Ou seja, o que eu vendo no mínimo, não sei o quê, Sim. No mínimo 50 unidades a R$10, ou seja, ela precisa vender 500 mil, não é isso? Precisa vender 500 Precisa mil. fazer 500 mil reais aí. 500 mil, tá? E aí eu coloquei, sendo que o valor mínimo, sendo esse o valor mínimo, ou seja, abaixo disso, não tem negócio, tá? Acabou. Esse daí seria o piso mínimo, ponto de recuo. Acabou, esse aí já está definido. Porém, o que busca a negociação é vender 80 mil unidades a 14. Você vai multiplicar isso aqui, deu quanto? Se eu não estou enganado, 1.120.000, acho que é isso. Então, aqui o que acontece? Isso aqui é o que eu quero chegar, a minha Mapan, certo? Isso aqui, podendo chegar até 12, seria a minha máquina, tá? Então, aqui seria a máquina, tá vendo? Então, seria 80 mil unidades a 12 por unidade, tá? É claro que, em termos de resultado, o que acontece? Como você tem um custo da mercadoria vendida, esse é um raciocínio, né? A ideia aqui, é claro, o mínimo que você pode vender é 50 mil, mas o que você quer vender é 80 mil unidades, ou a 14 ou a 12. Tá? Então, professor, a dúvida parava justamente aí, porque 70 mil unidades a 16, por exemplo, é o mesmo montante em reais de 80 mil a 14. Como a Mapan
normalmente a gente dá um tapinha para cima para ela vir descendo aonde eu vou alcançar conforme instruções, eu poderia ter, assim, talvez, vou começar com, sei lá, para não ficar exagerado, a 30% acima, 25% acima, e ele vinha buscando. Então, eu teria condições de flexibilizar a quantidade de unidades, por isso que eu fiquei nessa dúvida. Você raciocinou extremamente certo. Esse era o objetivo do problema. O objetivo do problema não é o resultado? Eu entendi que era a multiplicação, então eu tinha definido margens em valores através de duas frentes, produto versus o preço unitário. E foi assim que eu busquei o exercício. Exatamente. Esse item, eu quero atingir aquele valor. Só que pensa bem, se eu aumentar a quantidade de unidades, eu vou diminuir o valor, não vou? Exatamente. Se eu passasse para cima de 80 mil buscando vender a totalidade, eu poderia trazer, já que é lá na segunda linha, negocial de longo prazo, eu poderia diminuir, trazendo a máquina mais perto do peso mínimo e faria justamente aquele bom relacionamento. Isso. A ideia aqui, como eu falei, é você atingir, né? Você não pode chegar a 500 mil, você não pode chegar a 500 mil, de jeito nenhum, você abaixo de 500 mil, você não faz negócio, né? E o ideal é que você chegue o quê? 80 vezes 12, que seria o teu piso mínimo, né? Só que se você aumentar a quantidade, você concorda que o preço unitário ele acaba variando? Então, aqui existe um probleminha matemático também aqui no meio, como você percebeu. Existe um probleminha matemático que acaba deixando o problema um pouquinho mais complexo. É claro que você pode trabalhar no número fixo. Quem não tem habilidade matemática pode trabalhar no número fixo. Como assim? O cara trabalha assim, olha, eu quero 80 mil a 14, 80 mil a 12 e acabou. Certo? Mas você pode, desde que o preço mínimo não chegue, ele fique, né, o preço mínimo fique entre 12 e entre 14, você pode trabalhar a questão da quantidade. Desde que o preço mínimo fique entre 14 e 12, ou seja, pode ser 14,50, pode ser 13,50, pode ser 13, pode ser 12,50, pode ser 12, e aí você faz uma composição com a quantidade. Para quê? Para atingir aquelas metas que você tem, que seriam a tua máquina e a tua mapan e a tua máquina. Tá? Então, dentro desse nicho negocial, dessa margem, você pode fazer a composição matemática. Achei legal. A ideia, eu coloquei isso de propósito, exatamente para ver essa questão, de você chegar a essa composição matemática. Agora, não pode esquecer que o preço mínimo, né, como está... ou seja, a tua máquina é 12, então você não pode, de forma nenhuma, vender de 12 para baixo, tá? A não ser que tenha uma concessão, uma moeda de troca, etc. Mas de 12 para baixo, não venda, entendeu? Então, apesar de você... A composição, você pode fazer a composição com relação à unidade vezes valor por unidade, tá? Desde que o valor mínimo nunca seja de 12 para baixo, sempre tem que ser acima de 12, tá? E aí você faz uma composição, unidade e valor, segundo o que for possível fazer. Tá? Ou seja, você tem duas coisas para... Que é um exemplo real, você tem duas coisas para trabalhar. Na vida real, a gente trabalha isso. Tá? Só que o que acontece? A definição principal aqui é esse valor mínimo por unidade. Ou seja, o valor mínimo por unidade é abaixo de 10, de jeito nenhum. De 12 até 10, tá? É aquela faixa entre a máquina e o piso mínimo. Se tiver uma concessão, uma moeda de troca, se for vantajoso, você aceita. Agora, acima de 12 e até 14, qualquer composição é válida. Entendeu? Beleza? Tranquilo, professor, foi esclarecedor. Obrigado. Nada, disponho. Todo mundo entendeu essa questão? O preço, tá? O preço mínimo não pode ser inferior de jeito nenhum a R$12. O preço, entendeu? Está definido. O principal é isso. Você não pode ser inferior a R$12, senão você está perdendo dinheiro. Tá? Se for igual ou inferior a 12, você está abaixo da máquina. Né? Agora, se for abaixo de 10, acabou. Você pode fechar a empresa, ir embora, porque você está doando o teu produto para o cliente. Tá? Então, esse é o raciocínio. Eu quis trazer um exemplo bem próximo da realidade. Né? Eu praticamente só troquei o nome da empresa, o resto, todos os dados são verdadeiros. Tá? Eu tirei de um exemplo, um caso real.
até de uma consultoria que eu fiz. E aí, esse caso real, eu só troquei o nome da empresa, troquei o nome do ramo, só para você verificar como é que isso pode, às vezes, é simples, né? É simples, mas tem um viezinho que, na vida real, você tem que cuidar, que é a questão da quantidade e do preço, né? A gente fala assim, eu vou ganhar na quantidade, tá bom, mas até para ganhar na quantidade, tem que ter um valor mínimo, um valor máximo. Tá legal, pessoal? Acho que o nosso tempo de aula acabou, não acabou?